Estamos aqui hoje para mais um episódio do Pode Viver e eu tô muito feliz que você aceitou, Cristina, o meu convite. Então, muita gente deve estar, eu estava aqui conversando com ela antes nos bastidores, mas muita gente sabe o empreendimento dela, o business dela, mas provavelmente não sabe quem é a dona ainda, mas já passou por lá, já comeu uma comidinha, eu falando já muito, mas eu vou deixar a Cristina se apresentar, Cristina Monte, se apresentar e me falar, né, qual o seu business, com o que você trabalha. Olha, primeiro eu vou te agradecer, tá? Eu que agradeço pelo convite. Então me conte aí mais, quem é a Cristina Monte? Eu sou a Cristina Monte, a dona do restaurante Sabores de Londres e os Sabores de Watford. Moro na Inglaterra há 24 anos e não foi fácil empreender desde o princípio. Às vezes as pessoas acham que é fácil realizar um sonho, mas tudo tem a sua etapa e sua escada. E não foi diferente com os Sabores. Porque o primeiro sonho dos Sabores era vir para a Inglaterra e retornar e abrir os Sabores no Brasil. Numa praia do meu estado, uma praia chamada Guriri, que é onde eu morava. Onde fica essa? Do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. É por isso que os Sabores têm o nome Sabores. O ES no final, se ninguém nunca prestou atenção, ele é diferente. A cor é diferente. Para lembrar o Espírito Santo. Porque, infelizmente, no Brasil, você vê a culinária, geralmente é Rio, é a Bahia. Sim, sim. E os outros estados eram sempre meio apagados. Sim. Os Sabores hoje, com 10 anos atrás, você não via nada do Espírito Santo fora do Brasil. E às vezes até dentro do Brasil as pessoas não conhecem nada do Espírito Santo. As características, né? A característica, a comida, a coisa. Sim. Hoje em dia a nossa moqueca capixaba é muito conhecida. Mas até pouco tempo não, as pessoas sempre têm a moqueca baiana. E até a gente tem o hábito de dizer no Espírito Santo que a moqueca é capixaba, o resto é fechada. Não sei se você já ouviu isso. Não. Porque, voltando para dizer sobre os sabores, a moqueca, eu vou defender o Espírito Santo, ele é um prato indígena do Espírito Santo. Que é basicamente o peixe, camarão e tomate com ervas. Não tem leite de coco. Que é a que vai da Bahia. Sim. E a gente bate muito o pé nisso, dentro da culinária, dentro do Brasil. Mas como a sua pergunta antes era, sim, as pessoas não me conhecem. Geralmente as pessoas dentro dos Sabores, já aconteceu várias vezes, de eu estar lá trabalhando com todo mundo, sim, de pretinho básico, como todo mundo que trabalha lá. As pessoas acham que eu sou mais uma das garçonetes. Ou eu passo como gerente, adoro fazer isso. Gente, eu adoro passar despercebido. Porque nesse despercebido é que você descobre o que está errando. É nesse despercebido que você descobre o que você tem que melhorar. Sim. Né? Ou quando você recebe um elogio que a pessoa não sabe que você é o dono, é muito mais prazeroso. É muito mais prazeroso, porque a pessoa fala com você de verdade, sabe? Ela não está querendo falar porque você é o dono. Ela tá falando com você, nossa, a comida aqui é excelente, parece comida de casa, não sei o quê. E isso é natural. Sim. Quando sabe que você é dono, eles já começam a meio que muda. Já né? tem uma diferença de fala. Já tem uma diferença de fala. E isso é muito bom você ouvir um feedback de verdade. Mesmo quando é ruim, o feedback é bom porque você sabe onde melhorar e a pessoa não vai te xingar muito, porque não sabe quem você é. Sim. Vai achar que você é só mais uma garçonete. Não, mas isso é interessante. Então, olha, eu perguntei pra Cristina aqui quem era a Cristina, pra ela falar um pouco mais. Vocês já viram aí, ouviram aí, que ela tem 24 anos, vai fazer 24 anos aqui em Londres, que ela é a dona dos Sabores, que é aquele restaurante maravilhoso, que se você que tá aí assistindo não foi ainda, vai lá. Inclusive eu estive lá recentemente. Isso, foi o dia que a gente... Pois é, se conectamos e, tipo assim, o atendimento maravilhoso. Não vou começar fazendo... agora me fugiu até a palavra, como é, Maria? Como se eu estivesse fazendo um merchandising, não é isso não. Mas não, ela não era nem intencional de estar aqui. Isso mesmo, mas olha, muito bom. Vocês estão de parabéns. E eu te convidei hoje para falar um pouco da sua história, Cristina, aqui em Londres, nesse período.
Quando eu convidei pensando assim, com certeza muita gente deve se perguntar como que você consegue, né, ficar consolidada 10 anos com o mesmo business, ali com muitas dificuldades. A gente sabe que há 10 anos atrás, brasileiro não tinha muita voz aqui, não conseguia abrir negócios, empreendimentos. Me fala um pouco mais. Empreender não é fácil. Quando você vai para o lado de ser estrangeiro, ainda é mais difícil. Principalmente que a gente tenta trabalhar com produtos que realmente vêm do Brasil. Há 10 anos atrás, essa entrada de produtos aqui ainda era muito mais complicada. Não, é um monte de limitações que hoje em dia, por exemplo, quando a gente diz que você não consegue comprar paçoca, Sim. Não pode entrar na Inglaterra. As pessoas ficam assim, mas como assim? Tem várias regras que você, dentro da alimentação, que você não pode ter. Uau, não sabia. Tem várias, chocolate, coisas que não pode ter. Mas como o brasileiro sempre dá um jeitinho, sempre aparece um e outro para você comprar. O empreender como brasileiro, como mulher, é complicado. Manter os sabores 10 anos é basicamente, eu sou muito chata com qualidade. Às vezes, é lógico, né, a gente trabalha com seres humanos. Às vezes, hoje não tá tão perfeito como ontem, porque comida é emoção. Né? E se você não tiver naquele seu bom dia, que acontece com todo mundo, com todo bom chefe, ele pode, a emoção naquele dia, ele usou todos os mesmos ingredientes, mas a emoção não era a mesma. Uau. E comida é emoção, comida é paixão, comida é amor por aquilo que você está fazendo, né? Você alimenta o corpo e a alma do brasileiro, porque quando você sai do Brasil, você sente falta da sua comida de casa. Sim, com certeza. Você sente falta da comida da mãe, da avó, da tia, e eu tento voltar os sabores para isso, para ser uma comida de casa. Para ser aquela comida que você comeu na casa da sua tia e você sente muita saudade daquilo. Uau. E na hora que você come, você, por um momento, o seu pedacinho do coração tá feliz, né? Eu tô de volta à minha casa. Mas manter isso é difícil, é muito difícil. Imagino, mas me fala um pouco mais no aspecto... Economicamente falando. E criterioso, né? Porque há algum tempo atrás, há 10 anos atrás, com certeza... não se tinha as informações que tem hoje. E por você ser uma mulher, e eu já vi que você é uma mulher de muita garra, né? Porque não desistiu até hoje. Então, com certeza você não ouviu vozes, né? Porque ouviu as vozes. Porque vozes com certeza tiveram. E tem. E tem até hoje. Tem muitas vozes. Eu já ouvi há pouco, a questão acho que de umas 2 semanas. Que quando os problemas aparecem, às vezes difíceis de resolver, que você se pergunta, né? Você vai até outras pessoas tentando resolver problemas. Uma pessoa, homem, né? Virar e falar assim, nossa, mas como vocês acham tudo difícil? Não sei como mulher tenta invadir as áreas que não pertencem a elas. Meu Deus. E eu sou o tipo como eu disse pra Maria, eu não sou Maria vai com as outras. E eu não costumo levar esse tipo de situação e ficar calada. Eu sei. Não costumo ficar calada. Porque como mulher, eu consigo cuidar de uma casa, eu consigo cuidar do trabalho, eu consigo cuidar de filho, cuidar de escola, cuidar dos meus funcionários, consigo fazer isso. A adversidade às vezes complica, né? Porque você tem que lidar com formas que você não conhece, né? E você vai aprendendo dentro do que você está fazendo. Porque um restaurante no Brasil e um restaurante na Inglaterra são dois fatores completamente diferentes. Não estamos falando de comida, estamos falando de business. Sim. Né? Você tem que manter taxas pagas, você tem que manter trabalho dentro de horas. Às vezes dói o coração de você não poder dar emprego a uma pessoa que não tem documento, porque é seu conterrâneo e você não pode, você simplesmente não pode. Uau. E não é que você é uma pessoa que não queria fazer, é que você simplesmente não pode. Nossa. Então é porque você vê famílias, né, pais, mães procurando trabalho e você precisando dar trabalho. E você não pode. Nossa. Porque você não pode colocar uma pessoa sem documento para trabalhar com você e correr o risco de alguém te denunciar
por inveja ou por maldade. Sim. E você pagar uma multa gigantesca. Não, e já falando em maldade aqui em Londres, a gente sabe que acontece muita coisa. Muita maldade. Então, você com esse tempo de business, tem alguma maldade aí pra contar pra gente? Poxa, eu tenho uma lista de maldades. Nossa. Como eu disse, a maioria das pessoas não me conhece pessoalmente. Antes eu era muito mais cara nos sabores. E eu sempre trabalhei de dia e de noite, qualquer horário eu sempre estive lá. Mas uma faixa de 5 anos atrás eu fui agredida fisicamente por 5 homens quando eu estava chegando na minha casa. Meu Deus. Fui parar no hospital com traumatismo craniano, mandíbula quebrada, costela quebrada, 2 sangramentos no cérebro. A maldade existe e muita. E quando eles veem que você é uma mulher, sozinha assim, que você não tem um homem, né? Porque eles acham que você tem que ter um homem, uma figura masculina. Não, a gente não precisa ter uma figura masculina se você não quer ter uma figura masculina. Você pode ser empreendedora sem um homem do teu lado. Sim. Nós temos essa capacidade de criar vários setores da nossa vida. Sim. Né? Eu fui assaltada em 6 anos, 13 vezes. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, só pela glória, os Sabores nunca quebrou. Já passei por vários perrengues. Uau. Vários perrengues. E eu acredito que simplesmente pelo fato deles me acharem sozinha. Tipo assim, eu não tenho uma figura masculina pra ir lá me defender fisicamente falando. Nossa. Entendeu? Mas essas coisas me assustam, mas não me deixa desistir. Ai, que bom, né? Não me deixa desistir, porque como eu te disse, o sonho do restaurante era voltar e ter um restaurante no Brasil. E empreender. Mas esse sonho ainda existe? Ou... De voltar e ter um restaurante no Brasil? Eu acredito que não. Eu acostumei muito a morar na Inglaterra. Sabe? A qualidade de vida que algumas pessoas não veem, eu vejo muita qualidade de vida. A escola que o Arthur vai, por exemplo, a estrutura é excelente da escola. A minha estrutura médica, eu acredito que eu sou muito abençoada, porque a estrutura médica que eu tenho aqui pública, pra mim, sempre foi excelente. Sim. Você tá entendendo? Eu não posso reclamar, eu não tenho o que reclamar. Até mesmo quando, por exemplo, eu tenho problemas de entender o que eu tô fazendo às vezes, né? Porque como é um restaurante, né? É um restaurante brasileiro dentro da Inglaterra, tem regras completamente diferentes. Sim, sim. Porque se eu falo, por exemplo, com você, olha, dentro do restaurante você tem regras para vender bebida. A quantidade de bebida que eu posso vender para uma mulher é diferente da quantidade de bebida que eu posso vender para um homem. Sério? É totalmente diferente. Eles olham a sua estrutura física, a sua estrutura homem e mulher, né? Basicamente eles partem que homem consegue beber muito mais que mulher. Uau. E você tem que aprender. Verdade. E você tem que aprender. Você tem hora para funcionar. Você tem um horário que você pode começar a vender bebida, horário que você tem que parar de vender bebida. Nossa. E quando você fala isso com um brasileiro dentro do seu restaurante, eles acham assim, não, não existe isso. Existe a regra da bebida. Existe o tempo, você pode vender bebida. Alguns lugares a licença é até, no restaurante a gente tem até 11h30, meia-noite e 1h da manhã. Então, tem dias que eu posso vender até mais tarde, tem dias que eu não posso vender mais tarde. E é lei, eu não posso quebrar essa lei. Eu tenho que ter dentro do restaurante câmeras que funcionam 24 horas. Porque se você bebeu e você bebeu demais e você atropelou alguém, eles te seguem até da onde você saiu. Para descobrir que você, né, o que aconteceu com você. Então, essas coisas o brasileiro não tá, ele não tá acostumado a isso. Não dá para dar jeitinho, não, né? Não dá. E você tem que seguir regras, porque você é um restaurante brasileiro, mas você não tá no Brasil. Entendeu? Sim. É igual, por exemplo, dentro do restaurante, a gente, como restaurante, eu não tô falando como empreendedorismo, alergia é coisa muito séria, seríssimo. Eu sou muito preocupada com alergia, porque o Arthur tem alergia a nozes e a camarão, por exemplo. Eu tenho o maior medo, né? Porque eu já passei por perrengues com ele e eu não gostaria de ver ninguém mais passar esses perrengues. Sim. E algumas pessoas não levam isso a sério, entendeu? Tipo assim, é um cuidado pra você. É um cuidado que você tem que ter com você e com as outras pessoas ao seu lado. Sim. Né? E as pessoas não veem. Mas dentro de trabalho,
na Inglaterra em si, hoje em dia, como a gente tem que checar todo mundo que vai trabalhar. As pessoas que vão trabalhar têm que fazer certos cursos menores, mas tem que ser feito. Ele tem que saber como funciona limpeza, qual o produto que ele pode usar dentro do restaurante. E são detalhes que você passa de percebido para as pessoas de fora. Sim. As pessoas de fora não imaginam que tem toda uma estrutura básica, porque para eles isso é básico. Não é? Dentro da legislação inglesa é básico. Você tem que ter limpeza, você tem que ter a organização. E tem pessoas que são tão bem focadas nisso, como eu te disse, uma vez a gente encontrou uma caixinha dentro do restaurante com rato. Meu Deus. Um cliente sentou, que a gente depois até conseguiu ver na câmera a pessoa, sentou numa das mesas mais perto da porta, ficou um tempo, saiu e esqueceu uma caixinha. E uma das funcionárias viu a caixinha e a gente foi olhar. Quando ela pegou, ela se assustou porque fez barulho, sabe? Fez um quiz diferente dentro. Sim. Aí ela jogou a caixinha. Quando a gente Uau. pegou, um outro cliente veio, abriu, tinha 2 camundongos piquititinhos, aquele ratinho bonitinho, Sim, que eles são sim. bonitinhos, aqueles danadinhos, viu? Tinha 2 bichinhos desses. Então, tem as pessoas que têm esse tipo de maldade. E eles Meu sabem Deus. o que eles estão fazendo. E você tem que estar atenta. É doído, às vezes, porque você vê pessoas mais te criticar do que te elogiar. As pessoas, olha, às vezes, você é minha cliente, se você vai aos Sabores, você já foi nos Sabores 100 vezes, você nunca entrou e fez um review bom do que te fez ir 100 vezes. Sim. Mas hoje você vai lá e por uma carga d'água não tá igual tava. Você vai fazer um review ruim. Nossa. Mas as outras 100 vezes que estava perfeita, você não elogiou. E as pessoas são assim. As pessoas são muito desse tipo. E hoje o que me assusta maior às vezes eu vejo fotos de outros restaurantes brasileiros, foto da comida. E várias vezes eu me confundo se é a minha comida ou a comida de outra pessoa. Porque eles idêntico prato. Idêntico, eles montam idêntico. Aí você muda uma coisa, eles mudam também. Então você Meu nunca Deus. sabe. Você fica assim, gente, é tão fácil. Mas você sabe que é bom. Mas você sabia que se você for olhar É pro lado, ótimo. quer dizer que o seu tá dando muito certo. Isso. Hoje eu tenho pensado muito nisso, porque as pessoas têm falado muito sobre modelar, né? Uhum. Então, com certeza se estão fazendo isso, porque realmente, geralmente os haters nunca vão te elogiar, mas eles não vão te elogiar, mas eles te elogiam, né? Mentalmente te copia, acaba fazendo aquilo que fala mal de você, mas depois você vê eles fazendo. Então, realmente é uma maldade muito grande, e essa do rato mesmo, meu Deus do céu. Qual o intuito, né, que uma pessoa dessa, provavelmente era um brasileiro, né, que se sentou lá e comeu lá e tudo. Mas é aonde eu te digo, a maldade, ela vem gratuita. Algumas não, mas a maioria das vezes é gratuita. Eu uso muito a frase com meus funcionários de que as pessoas não querem o que você tem, elas não querem que você tenha. Meu Deus. Entendeu? Elas não saberiam tocar o restaurante, elas não saberiam viver aquela vida louca sua, porque as pessoas que me conhecem, me veem no dia a dia, eu tô de moletom, camiseta, jeans, tênis, boné, porque eu vou às compras, sabe? Eu gosto de eu escolher, eu gosto de eu saber o que eu tô comprando. Sim. É lógico que tem algumas coisas que me entregam e tudo, mas eu gosto de estar a par disso. Uhum. Entendeu? Eu sou do tipo que quando eu tô trabalhando, eu checo tudo com os meninos, a gente checa limpeza, a gente checa... Entendeu? Então, as pessoas que estão ali nos Sabores, porque, como eu te disse, eu sou muito abençoada, eu tenho clientes fixos, sabe? Eu tenho clientes que são clientes dos Sabores há 10 anos. Uau. Eu tenho clientes que eles almoçam 2, 3 vezes na semana. Eu, se moro perto, com certeza eu seria uma dessas, tá? Porque eu vou daqui pra lá, é muito longe. E a minha filha foi lá e ela super amou. Mas outra coisa que eu fico pensando também, sabe, Cristina? Que você falou e é bem interessante, é que as pessoas elas não vê todo esse processo que você passa nos bastidores. Ninguém sabe o que é a Cristina. Se eu já te admirava antes, hoje eu te admiro muito mais sabendo um pouco da sua história. Porque imagine, 13 vezes sendo assaltada,
a pessoa ter a coragem de mandar um rato lá, a pessoa ter coragem de bater em você, a gente não sabe de quem a gente realmente tá falando. Não, e você não sabe de onde Que vem. vem, por que fazem isso, e eu ver que você é uma mulher que tá ali, né, lutando para não desistir. Vem essa vontade de desistir? Já veio. Mas quando vem a vontade de desistir, que já veio várias vezes, já teve uma época que eu tive para desistir. Algumas pessoas até saiu o boato que eu tinha vendido os sabores, porque as pessoas quase não me viam. Sim. Sabe? Eu ia em horários específicos que eu sabia que eu não ia cruzar com as pessoas. Mas isso depois que me bateu. Porque se eu disser que eu não fiquei um pouco amedrontada, um pouco traumatizada, eu vou estar mentindo. Sim. Entendeu? Palavras dos médicos que me atenderam, eles não sabem como eu sobrevivi àquilo. Como eu andei com 2 sangramentos no cérebro, como que eu não entrei em convulsão e morri onde eles me atacaram. Eu fiquei meio com medo, meio com vontade de desistir. Mas quando eu era criança, voltando, não vou falar quantos anos, né? Mas voltando bem tempo atrás, eu li um livro chamado Poliana. Que, no entanto, foi o livro que eu escolhi o nome da minha filha mais velha, Poliana. Nesse livro, era uma garotinha que tinha ficado órfã de mãe e o pai pediu para uma tia cuidar. E essa tia era muito rica, mas a tia colocou ela no estado muito humilde dentro da casa dela rica. Essa menininha morava no sótão sem nenhum privilégio, mesmo a tia sendo milionária. E ela, a todo momento, ela era grata. Qualquer coisa ruim que acontecia com ela, ela tornava aquele momento ruim numa coisa boa. Por exemplo, você me deu café, né, do jeito que eu pedi. Vamos supor que você tivesse me dado café sem o açúcar. Com certeza eu ia estranhar, porque eu queria café com açúcar. Sim. Mas ela tomaria esse café e seria grata pelo café, que na hora que ela ia dirigir de volta, ia ajudar ela a ficar acordada. Sim. Entendeu? Então, todas as coisas que acontecem comigo, na minha vida toda, eu sempre levo o lado bom daquilo. Isso é muito bom. E isso desde muito pequena. Eu comecei a ler, eu era muito pequenininha. Então, muito pequena, eu sou até hoje. Eu era muito novinha. Essa foi ótima. Eu era muito novinha. E esse livro eu li muito novinha. E serviu pra minha vida inteira. Porque se eu te contar todas as coisas que eu passei na minha vida inteira, desde a infância, você vai dizer assim, como que você consegue passar por ser violentada sexualmente e nunca contar isso de criança pra ninguém. Uau. Você guardar, ter que conviver com a pessoa que te violentou e saber que você não pode fazer nada, porque essa pessoa criou uma visão sua para outras pessoas que você era mentirosa. Porque quando a gente fala de mãe, pai, voltando família, a gente diz que pai e mãe tem que ficar atentas aos sinais de filho, sim, né? Mas às vezes ela tem que ficar atenta dos sinais das pessoas que estão em volta dos filhos. Porque se uma criança não quer um adulto, ela tem um motivo que ela não quer estar perto desse adulto. Sim. E se esse adulto do nada disser que seu filho é chato, ou que seu filho é mal educado, ou que seu filho, no meu caso, me taxou como mentirosa, por um motivo que nem era real. O que essa pessoa queria fazer é que eu fosse mentirosa. Que se eu me abrisse pra alguém... Quer dizer, ela tá falando isso porque é a mentirosa. Meu Deus. Entendeu? E ali, naquele momento, eu devia ter o quê? 5 anos de idade? 5 anos. Eu aprendi que eu tinha que me defender. Nossa. E você não consegue se defender fisicamente falando, né? De um adulto, de um homem quando criança, ou como mulher com 1,5 m, você não consegue se defender de um adulto. Sim. Né? De um homem, qualquer homem é mais forte que eu. Eu só tenho 1,5 m. Sim. Então, o que eu aprendi a fazer é, no meu cérebro, eu consigo no meu cérebro desligar a chave de que você vai me destruir e colocar, eu não vou te deixar vencer. Uau. E eu tenho que fazer isso todos os dias da minha vida. Meu Deus, que O forte. dia que eu abro um review e ele não é bom, eu leio aquele review, eu me pergunto o que eu posso mudar. Primeiro eu tento descobrir se ele é real.
né? Sim. Porque todos os reviews que entram, eu mando para meus funcionários e pergunto, aconteceu isso? Ou aconteceu aquilo? E quando acontece, a gente conversa, o que a gente pode fazer, o que aconteceu, como que foi, né? Aí a primeira coisa que eu faço é pedir desculpa para a pessoa Sim. e tentar me retratar com as coisas. Mas às vezes não. Vários não são de verdade. Ou, hoje em dia, as pessoas, quando não faz de verdade, elas nem escrevem, elas só colocam uma estrela ou não colocam mais nada, não escrevem. E se você for reclamar de alguma coisa, você vai falar o que de errado, mesmo que seja inventado. E acontece muito. Acontece muito. Meu Deus. Não, vários. As pessoas hoje em dia, elas querem comer de graça, então elas falam, tem um cabelo. Sério que as pessoas colocam cabelo dentro da comida pra não pagar? Já aconteceu. Meu Deus. Por exemplo, na minha cozinha, a gente tem homens trabalhando e mulheres trabalhando. As meninas trabalham com touca e os meninos sempre de boné. E os meninos têm um cabelo muito curtinho. E as meninas, você nem vê o cabelo delas. Até há poucos dias que eu vi uma delas na rua de cabelo solto, eu levei um susto. Porque ela tem um cabelo quase na cintura e eu nunca tinha reparado, porque eu nunca vi ela de cabelo solto. E são todas morenas, de cabelo escuro, tipo o meu cabelo. E esse cabelo era um louro. Nossa. E foi muito engraçado, porque depois ela, não, deve ter sido o meu que caiu. Mas são coisas assim, as pessoas não têm muito... As pessoas reclamam de coisas tão básicas, às vezes, que quando a gente tá errado, que é lógico que acontece, entendeu? Nessa época do ano, por exemplo, de inverno, você vê insetos entrarem no restaurante. A gente vive numa constante detetização no inverno, porque nessa época de chuva, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, ou sabem e fazem de conta que não sabem, porque acontece na tua casa, acontece na minha casa, acontece em um restaurante. Sim. Nessa época de chuva, as tubulações enchem muito de água. Então, o que existe dentro das tubulações de esgoto, elas tentam, os bichos tentam sair. Sim. Né? E sai todo tipo de bicho que você imaginar dentro da tubulação de esgoto. Eu não sei se você sabe, mas a Inglaterra, Londres, é a cidade com mais rato do mundo. É verdade. É a cidade de mais rato do mundo. E a gente vive numa batalha constante. É uma da legislação na Inglaterra. Você tem que ter empresas responsáveis que vão no seu estabelecimento todo mês checar. Eles checam, eles te dão estrelas, eles te penalizam cantinho por cantinho do seu restaurante. E você tem que ficar a par disso. E as pessoas não levam essas coisas a sério. É lógico que tem muita gente que vive no jeitinho. Tem jeitinho pra tudo. Tem jeitinho pra tudo que você quiser fazer na Inglaterra, tem jeitinho. Só que o jeitinho, pra mim... Não perdura também, né? Muito tempo. Eu não conseguiria dormir. Entendi. Entendeu? Às vezes, algumas pessoas, eu já ouvi várias pessoas dizer, talvez você estaria em melhores condições financeiras se você fizesse dessa forma. Sim. Mas eu não ia conseguir dormir. Eu já não consigo dormir de problemas bobos. Se acontece uma coisa boba, um problema com o cliente hoje, ele me tira o sono. Eu fico tentando analisar aquele problema. Se eu fizer uma coisa que não esteja correta, aí acabou. Eu não vou dormir nunca mais. Então eu não consigo. Não conseguiria. Dentro dessa legislação de restaurante, você tem que seguir padrões. Você tem que seguir normas de higiene e limpeza. Você tem que treinar o seu pessoal dentro da higiene e limpeza. Hoje em dia está muito complicado trabalhar com brasileiro. Todo mundo que eu trabalho é brasileiro. As normas no Brasil são muito diferentes das normas da Inglaterra, né? No Brasil existem umas regras que eu não sabia que existia até bem pouco tempo. Se você é garçom no Brasil, você não pode limpar banheiro, você não pode recolher lixo. Na Inglaterra não existe isso. A partir do momento que você trabalha na Inglaterra, como garçom e garçonete, você vai ter rota que você vai limpar o banheiro, você vai ter rota que você vai tirar a mesa, você vai varrer chão, quem trabalha na cozinha vai cortar verdura. É equipe. Aqui a gente se trabalha, né? Com uma equipe rotativa, um ajudando o outro. Eu já tive uma menina há pouco tempo que veio do Brasil e ela foi trabalhar e as meninas falaram com ela que ela tinha que limpar o banheiro. Ela falou, eu não vou limpar o banheiro, eu tenho um passaporte europeu. Todas elas olharam para ela, a gente também. Ou você acha que o inglês que trabalha
no Starbucks, por exemplo, ele não lava o banheiro. Ele lava o banheiro. Todo mundo que trabalha nos lugares, existe regras. E não tem essa coisa que o Brasil tem em relação ao funcionário. Lembra que no Brasil você trabalha 3 meses, você pede para sair, eles vão te pagar. Não existe isso na Inglaterra. Retroativo, Não existe isso. Na Inglaterra funciona dessa forma. Se você trabalhar para mim, durante um ano você tem direito a 28 dias de férias, certo? Se por alguma carga d'água você não tirou suas férias, você não tem direito a recebê-las, porque você não tirou. Entendi. Entendeu? Se você, a gente tenta, dentro do possível, é lógico que já aconteceu, por exemplo, de ter 2, 3 funcionários e a coisa tá tão acelerada, graças a Deus, que não tem como a pessoa se afastar por tanto tempo. E outras pessoas não querem se afastar porque não tinham outras coisas para fazer. E depois elas falam assim, mas você tem que me pagar. Eu já aconteci de eu pagar. Só que as pessoas acham assim, eu trabalhei 4 anos, eu tenho direito a pagamento retroativo disso. Não, na Inglaterra não existe isso. Não existe, graças a Deus. E isso ensina as pessoas. Mas algumas pessoas não conhecem as normas. Então elas não sabem disso. É igual, por exemplo, uma coisa que a gente, ontem, se eu não me engano, lendo um dos reviews, tinha uma moça que falou que a comida era excelente, mas ela se assustou muito porque tinha taxa de 10%. Eu não sei qual o tipo de restaurante que essa pessoa frequenta, mas todos os restaurantes que eu já fui, existe a taxa de 10%. Tem restaurante que é até 20%. E isso é obrigatório, essas taxas, ou se a pessoa se recusar a pagar? Não, ela funciona dessa forma. Quando é uma mesa de mais de 6 pessoas, é considerado como uma festa. Entendeu? E você, quando você faz uma festa, é outra coisa que é muito difícil na nossa área. Quando você faz uma festa, geralmente você vai alugar um salão, certo? Sim. Você vai alugar um salão, você vai contratar garçons, você vai barman e tudo isso. Quando você faz uma festa dentro de um restaurante, você não vai ficar 2h30 naquele restaurante. Você vai ficar muito mais tempo. Sim. Né? E nesse muito mais tempo, essa taxa, ela serve para cobrir aquilo que o dono do restaurante vai estar perdendo, por exemplo. Porque para um restaurante, infelizmente, a gente tem que viver da rotatividade. Sim. Né? Você se sentou, geralmente, quando o restaurante está lotado, é lógico que essa rotatividade fica um pouco mais difícil, de 2h30, porque tá lotado, então a cozinha tem todo um processo um pouquinho mais demorado. Sim. E ainda mais a gente que trabalha com comida fresca. Porque nos sabores, se você chegar nos sabores de manhã, você vai ouvir a panela de pressão ligada cozinhando no feijão. Se você chegar por volta das 3 horas de novo, você vai ouvir a panela de pressão ligada de novo cozinhando no feijão. A gente faz nos sabores por dia uma faixa de 8 a 10 panelas de arroz. Uau. A gente não trabalha com comida congelada, a gente não tem dia de produção de congelar comida. A gente é tudo feito todos os dias. Todos os dias. A gente compra carne de 3 em 3 dias, a gente corta essa carne, a gente pesa essa carne, a sua carne vai ser igual ao do seu vizinho de mesa, mesma quantidade. A única coisa que vai ser diferente é o ponto da sua carne. Porque se você escolher uma carne mais bem passada, ela vai ficar menos no prato, porque o líquido dela secou, né? Sim. Então ela vai parecer menor. Ela vai parecer menor porque você escolheu um ponto que o líquido dela saiu. Então, as pessoas não conseguem ver isso. Mas nesse processo de trabalhar, você tem que trabalhar tudo igual. Tudo pesado, tudo medido, para ter um certo controle também de qualidade e de produção e de produto. E a gente trabalha assim. É complicado? É complicado. É complicado. Eu imagine que é um trabalho desse para você sozinha, né? Criar, pensar, gerenciar, né? É muita coisa. Mas imagine em 10 anos passando por todos esses processos que você já passou. E você tá aí hoje, claro, que com as suas feridas, né? Que estão sendo todas tratadas. Mas você tá firme, você não desistiu. O que você falaria para mim hoje, para mulheres, né, que querem empreender hoje? O que vocês falariam para elas? Que eu diria para mulher, como mulher, não considere o que o outro te falar. Você tem que saber quem você é, de onde você veio e aonde você quer chegar. Nossa. É o seu eu que conduz o seu caminho.
Às vezes, a gente tem o hábito de falar assim, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Se você disser que você vai conseguir, você vai conseguir. Não tem outra opção. Ah, eu sou muito de ler. Leio. E eu sempre busquei muito autoconhecimento. E às vezes parece clichê o que eu vou dizer, mas existe aqueles livros de autoajuda, né? Ou de empreendedorismo que as pessoas falam assim, isso é bobo. Não, não é bobo. Eu não sei se todo mundo se lembra quando O Segredo saiu. Se eu não me engano, em 2007, eu não me lembro muito a data, 5, 7, eu não me lembro. Quando O Segredo saiu, ele estourou no mundo inteiro, o livro O Segredo. Parece um livro bobo, né? Você olha, um livro bobo. Um dia eu comecei a ler esse livro e logo no início do livro, a Rhonda, ela conta que a vida dela estava espedaçada, né? Perdas, pai doente, divórcio. E a filha dela deu um livro para ela, que se chama A Ciência de Ficar Rico em português. E quando ela deu esse livro, ela leu esse livro e mudou a vida dela. Quando eu comecei a ler O Segredo, eu falei, epa, eu tô lendo um livro errado. Se é esse livro que mudou a vida dela, eu vou parar O Segredo aqui, vou ler esse livro, depois eu volto pro Segredo para mim entender o que é melhor. E assim foi, porque às vezes parece não, mas você aprende muito com o erro do outro. Sim. Ou com as conquistas do outro. Sim. Né? Ninguém acerta de primeira. Sim. Ninguém acerta de primeira. Eu nunca vou me esquecer quando a gente estava abrindo Sabores, que era eu e meu ex-marido na época, e eu sentada em casa com a babá do Arthur, a gente montando o nosso primeiro cardápio. A gente montando, e na época existiam poucos restaurantes brasileiros. Existia a churrascaria, né, que era ali perto de Bayswater, de uma churrascaria brasileira, não me lembro o nome no momento, que foi uma das primeiras, os primeiros restaurantes brasileiros. Na época que eu cheguei, existia o Feijão do Luiz, entendeu? E esse outro restaurante, essa churrascaria, existe ainda hoje? O Feijão do Luiz, ele voltou a existir, ele parou por uns anos e alguém me contou que ele reabriu e ele era em Tottenham. Na época que eu cheguei aqui em 2000, esse Feijão do Luiz, ele servia feijoada, pão de queijo, e era um cantinho dentro de um indiano, em Tottenham Court Road. Fazia fila na porta, porque na minha época, se o brasileiro hoje reclama que tá difícil aqui, gente, na minha época, você comia feijão de lata, porque não existia feijão carioca. Para comprar uma carne, que a gente comprava carne do Brasil, você tinha que fazer vaquinha para comprar 5, 10 quilos de carne. Era caro. Você tinha que ir um pedaço grande. Você ia no mercado da carne de madrugada para conseguir comprar esse pedaço de carne. E a gente fazia vaquinha pra gente fazer churrasco em casa. Porque eu tive a graça de chegar aqui e ter família, sabe? Eu tinha primos aqui e com o passar dos tempos chegou mais primos. Chegou uma época a gente era 40. Uau. E a gente era muito família. E a gente fazia festas. Isso faz toda a diferença, Faz, né? No começo faz toda a diferença. E a gente nunca perdeu a essência. Porque você não pode perder sua essência. Eu costumo dizer que algumas pessoas, quando atravessam a linha do Equador, eles esquecem o que pai e mãe ensinou. Nossa, é verdade. E isso é que vai definir lá na frente o que você leva. Falou tudo. Sabe, as pessoas hoje não levam muito em consideração o que você aprendeu. Gente, a base de família é tudo na sua vida. A sua família, ela pode te levantar como ela pode te destruir. Sim. Às vezes a tua família vai te levantar financeiramente falando, te levando por caminhos errados. Sim. Tem muita família que faz isso. Porque tem famílias que elas empurram o outro para ter dinheiro. E o resto. Uau. Né? As pessoas esquecem do que vem depois. Sim. A gente fala muito da vida da Terra, eu acredito muito na vida depois dessa aqui. E é ela que eu quero chegar. Sim. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas você, qual a igreja que você vai? Gente, não vamos falar de igreja, vamos falar de bem e mal. Todos nós acreditamos no bem e mal. Sim. Né? Existe, né? Como existe? Né? Eu costumo dizer que existe a lei do retorno. Sim. Já me disseram, nossa, você acredita na lei do retorno? Então você passou por todos esses perrengues por lei do retorno? Fala, não. Eu passei por todos esses perrengues pela maldade humana. Sim. Pela maldade humana. Agora, o que me fez o mal vai ter o retorno. Vai ter o retorno. Aí algumas pessoas ainda me perguntam, você deseja o mal para fulano ou para ciclano? Não.
Não desejo bem, não desejo mal a ninguém. Eu te desejo o que você desejar para mim. Que Deus te dê em dobro toda a sua glória sobre mim. Se você me desejar bem, que Deus te dê em dobro. Se você não me desejar bem, o problema é seu. Sim. Né? O problema é só seu, que eu vou ter que acertar com isso depois. Mas voltando à questão de ler, esse lance de você buscar conhecimento te ajuda a prosseguir. Sim. Tem livros que às vezes você tá tão... Incentiva, né? você tá fora do eixo e você lê um livro e ele te... Uau! Por que eu não pensei nisso antes? E você vê que outras pessoas também tiveram perrengues. Sim, sim. Todo mundo tem perrengue. Tem um desses livros que é Pense e Fique Rico, que ele conta a história de um cara, que eu não me lembro o nome. Esse cara, ele abriu uma mina de ouro. Ele comprou todo o material para a mina de ouro. Ele conseguiu, a princípio, muito ouro. Só que o veio se perdeu. Só que como ele não buscou conhecimento, ele desistiu e vendeu toda aquela trabalhada para outra pessoa. Uau. O cara que comprou falou assim, bom, se ele achou esse monte de ouro para trás, eu vou procurar alguém que saiba de mineração para fazer uma pesquisa, porque se tinha aquele tanto, deve ter mais. Sim. E esse cara descobriu muito ouro. E a questão de metros da onde o cara tinha parado. Nossa. Então, tipo assim, eu sei tudo de restaurante? Não sei. Em 10 anos eu não sei. Não sei, sempre muda. Você sempre tem que ficar buscando. E tem coisas que você acha... Melhorando. Né? Aprimorando o cardápio. E é muito humano. Eu vou dizer uma coisa que é muito engraçada. Praticamente todas as pessoas que trabalharam comigo na cozinha começaram como lavando prato. Todos eles aprendem a cozinhar trabalhando lá. Uau. Alguns têm uma carga, já vêm com a carga, mas eles têm que se adequar àquilo que eu faço. Sim. Né? Para continuar a comida dos sabores. Sim. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você deveria ter um chefe assim. Eu falo, não, gente, um chefe renomado, um chefe de nome, ele tem que abrir o próprio restaurante. Sim. Porque senão vai deixar de ser os sabores. Sim. Né? Vai ser o restaurante da Vivi. E você quer alguém que cozinhe, você sendo o chefe, que a pessoa te auxilie e esteja ali, né, trabalhando para que as coisas deem certo. Eu entendi muito bem, isso é interessante. Você sabe o que eu estava pensando também? Eu achei interessante isso de você falar que a maioria das pessoas começam lavando o prato, então os sabores também lhe dão oportunidade para que você cresça, né? Depende de você. Sim. Eu sempre, olha, eu tenho o maior orgulho de ver as pessoas crescer. Eu tenho Acho que então esse é o seu segredo, tá? Porque... Não, eu acho que todo mundo tem que crescer. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo assim, hoje, nessa fase, você é garçom, garçonete ou cozinheiro. Mas à frente é você que define. Sim. É você que decide o que você vai ser lá na frente. E algumas pessoas esquecem disso. Eles se acomodam naquilo ali. E quando ele se acomoda, não abre portas. Sim. Né? Se você mesmo não vê porta, como é que vai abrir uma porta para você? Uau. Você tá entendendo? É você que tem que buscar. Eu cheguei aqui, eu era babá. Eu tinha faculdade no Brasil. Só que quando você sai do Brasil, o seu estudo no Brasil, ele vai servir de exemplo de vida. Sim. Mas aqui ele não te vai valer muita coisa. Né? Não, se você é advogado no Brasil e você vier para cá e não transferir aquele estudo seu para cá, estudar aqui, porque são normas diferentes, leis diferentes, não vai te valer nada. Você vai ter um conhecimento excelente, mas para você desenvolver aqui, não. Você aqui é como outra pessoa qualquer. E algumas pessoas não descem nesse salto, sabe? Brasileiro tem muito isso, né? Cansa, tá? Cansa. Imagina. Sabe por quê? Você chega, você é um imigrante como outro qualquer. Você é que vai definir o seu futuro. Eu costumo dizer que você chega um livro em branco. O que vai estar ali dentro, depois, os capítulos, é você que vai escrever. Meu Deus, que forte. E eu, às vezes, fico triste, porque você tem a oportunidade de mudar a sua história totalmente. Super concordo com isso que ela tá falando. Totalmente. Você saiu do Brasil para Inglaterra, para os Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, você tem uma nova chance. Eu sempre digo para as pessoas, pense quantas pessoas gostariam de estar tendo essa oportunidade, de estar no teu lugar, por exemplo. Né? E você vai ser com isso tão pouco. Sim, sim.
fácil. Porque hoje a gente vê muito isso. As pessoas chegam aqui, elas querem tudo muito rápido. Sim. E- Estamos e- na era do fast food, né? Né? Um negócio E esse rapidão. muito rápido, você perde a sua essência. Sim. A vida é escada. É claro que você pode dar passos na sua escada de 4, 5 degraus. Sim. Mas depende de você, do esforço que você vai fazer. Sim, isso é verdade. Entendeu? Mas algumas pessoas não, elas querem na hora. Sim. É igual você pedir uma picanha bem passada e querer ela em 20 minutos. Sim. Amiga, não existe, não tem como. O cozinhar, eu costumo dizer, você não cozinha em casa? E hoje em dia eu uso muito a frase, nem McDonald's sai em meia hora. É verdade. Nem McDonald's sai em meia hora. É verdade. Aí Entendeu? chegar, eu tô com muita fome e eu pensei que o atendimento aqui era rápido, não gostei porque demora demais. Já aconteceu da gente algumas vezes sentar, por exemplo, na Pizza Express. E a pizza demorar 1 hora. Mas por quê? Porque não tem só a minha mesa. Sim, está lotada, a demanda é maior. Há pouco tempo a gente teve um fato muito engraçado. A gente tinha 2 mesas que chegaram em diferença de sentar de 3, 4 minutos, uma para outra. Só que tinha uma mesa que tinha criança. E eu sempre peço para as pessoas que trabalham comigo de ter o cuidado de prestar atenção em mesa com criança. Porque em mesa com criança, a criança ela não tem muita paciência de esperar. Sim, é verdade. E aí Sabe? os pais já ficam... E eu sou mãe, eu sou avó, então eu vejo isso, me dói o coração. Porque Sim. quando você trabalha na Inglaterra, como mãe, você trabalha o dia todo e às vezes você não sai quase nunca. O dia que você quer sair, você quer curtir aquele momento, né? Você quer ter paz, comer em paz, Sim, né? sim. Então, as 2 pessoas pediram a mesma coisa. Quando ficou pronto, elas ficaram prontas praticamente juntas. E um garçom foi e já veio, o outro garçom foi junto com ele, mas um foi e já veio com a comida dessa mesa que estava com criança. Sim. Pra criança não ficar olhando pro vizinho, né? Sim. Porque acaba sendo chato, até pro vizinho de mesa. Sim. Pois a vizinha de mesa levantou e falou que não queria mais a comida. Porque a mesa que tinha sentado 5 minutos depois tinha chegado o prato dele primeiro. E ela foi embora. E a comida tava no corredor vindo. Nossa. E o pior pra mim foi ouvir ela dizer que ela era chefe de cozinha. E foi pra mim, não foi com nenhum dos outros funcionários, foi comigo que ela falou isso. Meu Deus. Eu na hora, e olha que certas coisas, eu não costumo perder reação com muita coisa não. Eu fiquei sem reação na hora. Fiquei olhando pra pessoa, eu falei, a tua comida, eu não quero mais. A dele veio antes da minha. Meu Deus. Então, isso tudo seria motivos para você, para lhe desanimar, né? Como que você age com o desânimo? Não, isso aí não me faz desanimar. Não? Não. Eu vou te falar uma coisa horrível, às vezes, pode ser. A sua falta de educação é sua. Sim, eu concordo. Entendeu? E eu não posso deixar a sua falta de educação mover o meu espírito. Sim. Nossa, que forte. Porque eu fui educada a esperar o meu tempo. Sim. Às vezes, é lógico que eu não fico muito feliz de esperar. Mas eu tenho que entender o ambiente. Sim. Eu tô num restaurante que tá completamente lotado. Tem criança do meu lado que tava esperando comida. Talvez eu não tenha filhos, mas eu tenho sobrinhos, irmãos. Sim, E você sabe como funciona. Você sabe como funciona. E você vai me dizer que você é chefe de cozinha e você tá indo embora porque a comida do outro chegou na sua frente e a sua comida vindo atrás? É um pouco... E mesmo que também não viesse atrás, né? Uma questão de empatia. Eu acho que hoje falta muito muita isso, empatia. né? Falta Até muita empatia. um tempo atrás eu aprendi sobre a sororidade. É uma palavra que ela é tão complexa, ela é até difícil de falar, Quase não se usa. que as pessoas quase não se usam, mas se elas estudassem mais sobre a sororidade, elas seriam uma pessoa melhor. Porque as pessoas, e elas têm uma justificativa, Pra né? tudo. Pra tudo. E o mais interessante, você falando nisso, quando teve o Covid, eu trabalhei o Covid inteiro. Era eu na frente, o meu namorado e 2 chefes. Um de dia e um de noite. Mas a base era eu na frente. Então eu entrava 8h30, 9 horas da manhã, saía 10h30, 11 horas da noite, todos os dias. Nossa. E
Te falo, eu não quebrei porque eu não fechei. Eu paguei todas as contas, eu não acumulei conta, eu não peguei dinheiro de governo, eu sobrevivi no meu suor. Entendeu? Uau. Eu não abri e fechei companhia, nada disso. Eu trabalhei mesmo, trabalhei muito. Graças a Deus. Não tô reclamando, porque também o tédio de ficar dentro de casa eu não iria suportar. Eu suportei os primeiros 30 dias, porque foi obrigatório, não podia abrir. Sim. Eu não aguentava mais, eu tava pra ficar louca, eu não nasci pra ficar dentro de casa. Só que quando eu saí, tava acabando o Covid, quando tava pra terminar o Covid, eu imaginava que as pessoas iam sair melhores. Sim. Porque foi um período muito difícil. Era horrível não ver gente o tempo todo. Sim. Pra mim, ver o restaurante aberto, sem gente dentro, aquilo partia meu coração todos os Sim. dias. Mas, feliz por estar trabalhando. Sim. Feliz por estar progredindo. E na época, o meu namorado, como eu te disse, meu namorado morreu 15 dias antes de acabar o Covid. Morreu? Morreu de Covid? Não. Não. Tá. Meu namorado teve aquilo que eles chamam de morte súbita. Até teve um cantor gospel que morreu no Brasil da mesma forma, só que o cara tava cantando e morreu no palco. Sim. Meu namorado sentou com uma cerveja na mão e não levantou mais. Antes disso, ele sentou com a cerveja, me mandou uma mensagem, I'll be back soon, baby, e morreu. Meu namorado era muito novo. Meu namorado era novo, lindo, maravilhoso, uma outra pessoa. E aqui na Inglaterra, você morre assim, saudavelmente falando, porque ele era saudável, eles te investigam totalmente. Eles querem saber de que você morreu. Sim. Eles demoraram 36 dias para liberar o corpo dele, porque não achavam a causa da morte. Fizeram porque na Inglaterra, se você cair duro aqui agora, eles vão chamar, vão te levar para biópsia. A primeira coisa que eles vão fazer é sangue, porque no sangue eles detectam tudo que você comeu, bebeu, usou. E aqui na Inglaterra é muito normal as pessoas morrerem de overdose. Sim. Né? 7 dias eles te enterram. No meu caso foi doído, porque você fica esperando, você não sabe o que aconteceu. E aí eu não sabia que isso existia, que morte súbita existia. Eu não sabia que homens, principalmente os homens, no Brasil a gente conhece, existe uma morte do berço, que é de bebês, meninos, de uma certa idade até os 3, 4 anos de idade, se eu não me engano. Você põe o bebê pra dormir e ele morre dormindo, não tem uma explicação. E eu não sabia, e até bem pouco tempo eu não sabia que isso acontecia com adultos. E acontecem com... Mas agora tá tendo um surto, né, de várias mortes súbitas aqui em Londres. Eu Mas vi hoje um vídeo falando sobre E é isso. impressionante. A pessoa tá de boa, normal, e morre. Só espero que esteja todo mundo em paz consigo próprio para conseguir a fase seguinte, né? Sim. Nisso, imagina, dentro do Covid, a gente estava terminando o Covid, os Sabores estavam passando por uma reforma. Foi tenso, foi complicado. Mas eu acredito muito que nesse mundo nada acontece por acaso. Nada. E eu não posso mudar o seu destino. Sua hora vai chegar, mas ela não é determinada por mim. Você tá entendendo? Eu aceitar não é a palavra, porque não cabe a mim aceitar a morte. A morte, ela é vinda do divino. Já tinha quanto tempo com esse namorado? Eu conheci ele, eu tinha me separado, ele me defendeu numa situação e nós viramos amigos. A gente começou a namorar mesmo um ano depois. Um ano depois a gente se tornou amigo, ele instalou todo o sistema de incêndio nos Sabores para mim. Ele tinha uma empresa de sistema de incêndio. E ele instalou e a gente virou amigo, porque ele me defendeu de uma agressão. E ele assustou, para ele em inglês aquilo era diferente o que está acontecendo. E a gente se tornou amigo, ele estava passando por separação também, e os nossos casos eram muito parecidos na época, e a gente virou amigo. E depois de um ano a gente começou a namorar. Ele era novo, muito mais novo que eu. E nisso, divertido. Muito estranho, porque como a gente ele era bem mais novo que eu, era aquele gap que um precisava no outro. E o meu relacionamento com ele, algumas pessoas falam assim, nossa, mas já vai fazer 3 anos que ele morreu, está na hora de você arrumar outro namorado. Gente, eu não sinto falta de ter outro namorado. A gente era muito divertido junto. Companheiro, aquela coisa de companhia. Sim. Sabe, o que eu nunca tinha tido antes de companheirismo, eu tinha ali. Aquela pessoa que me ligava
para saber se eu estava bem, ou para contar que vi uma borboleta voando, Uau. ou para deitar no parque e olhar para a estrela, ou o dia que eu estava Mas muito eu acelerada, falar, para. Eu acredito que essas mortes súbitas, assim, com certeza são mortes mais difíceis de compreender. E quando a pessoa tá doente, meio que você começa a se preparar, É né? terrível, é terrível. Ai, meu Deus. Não, tipo assim, a gente estava passando por uma reforma, o cara do apartamento em cima estava reclamando do barulho. O cara era muito chato. E ele falou, eu vou levar essa cerveja, eu vou tomar com ele. Eu não vai, fica aqui, não vai. Doida pra ir pra casa, tava cansada. Isso era às 7 horas da noite. Isso no restaurante. Isso no restaurante. Aí ele falou assim, não, eu tô cansado também, já trabalhei hoje o dia inteiro. Deixa eu lá tomar essa cervejinha com ele. E a gente era Páscoa na sexta-feira, e isso era uma quarta. Não. Certo? Quarta-feira antes da Páscoa. Aí ele não estava bebendo, porque ele estava fazendo comigo o que no catolicismo a gente chama de quaresma, os 40 dias antes da Páscoa. Sim. Sem beber, sem comer um monte de coisa. E a gente estava seguindo um propósito ali. E, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos ingleses, eles não são muito de religião. Sim, sim. Ele aprendeu muito de religião comigo. Entendeu? Nesse lance de que acreditar, ou por que acreditar, Sim. ou coisas que ele não sabia, eu não conhecia. E eu tenho muita gratidão a Deus por ter feito parte da vida dele Sim. naquele momento. E o mais interessante nisso é que quando ele ia sair, ele saiu, voltou, foi ao banheiro. Quando ele ia saindo de novo, eu estava sentada naquela mesa onde você estava sentada. Sim. Eu estava naquela abertura entre as duas mesas, sentada. Ele entrou, me levantou, segurou, me levantou, olhou pra mim e falou assim, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meu Deus. Eu sou grata a Deus por ter você na minha vida. Me beijou, e eu falei, não vai. E ele, eu preciso tomar essa cerveja. E saiu. Não. E uma meia hora depois, ele me mandou uma mensagem, I'll be back soon, baby, e morreu. Meu Jesus. Se eu te falar aqui na hora como foi, eu não sei te explicar. Parecia que eu não estava dentro do meu corpo. Parecia que eu estava fora do meu corpo assistindo o que estava acontecendo à minha volta. Nossa. Sabe? É surreal. Você... Não, e pra você mais uma coisa, Mais né? uma coisa. Você diz, meu Deus. Não, esse mais uma coisa na minha vida, tem hora que... Você diz, eu não aguento mais. Não, eu falo com Deus, como assim? Mais uma coisa. Mas Deus é muito bom pra mim, mesmo assim. Sabe, eu sei que o propósito de Deus na minha vida é muito grande. Sim. Eu morri na hora que eu nasci. Meu Deus. E eu só sobrevivi porque a mulher que estava com a minha mãe me batizou. Eu não respirei na hora que eu nasci, eu não chorei na hora que eu nasci. Eu só chorei depois disso. E foi por isso que eu tenho meu nome de Maria. Porque ela era muito religiosa, muito católica, uma portuguesa, e ela me deu o nome de Maria em homenagem à mãe de Jesus. E me deu como padrinhos ali naquele momento, Maria e José. Uau. E me batizou. E isso, você imagina, eu já estava há não sei quantos minutos na cama, sem respirar. E foi de um parto, como que eles chamam no Brasil? Parto sentada. Eu nasci primeiro o bumbum, para depois o restante. E ela teve que me quebrar inteira para me tirar da minha mãe. Meu Deus. Na última quebrada, ela quebrou minha clavícula porque eu abri os braços. Jesus. Eu nasci. Aí você imagina quanto tempo demorou para mim nascer. Ela conseguiu me tirar de dentro da minha mãe. Quando ela conseguiu me tirar, eu não respirava. Quando ela me batizou, eu acordei. Eu voltei. Quando eles chegaram comigo no hospital, o médico falou para meus pais que eu não sobreviveria. Que eu ia ter lesão cerebral, porque eu passei muito tempo sem oxigênio. Ou se eu sobrevivesse, eu ia virar um vegetal. Né? Ser aquela criança com lesão cerebral, sem movimento, sem fala. Com 9 para 10 meses eu andava e falava. Meu Deus. Meu Deus. Então, eu sempre aprendi na minha vida que a minha vida é uma bênção, é uma graça. Amém. De todo momento da minha vida. Amém. Entendeu? Então, eu levo isso muito Cada a sério dia na minha é vida. uma gratidão ao Senhor por tantos livramentos, né, Isso, até hoje. e é aí que eu vivo. É Eu aí sei, que eu vivo. eu vejo isso em você, eu vejo isso na sua fala, o quanto eu não sinto, sabe, e é o que eu te admiro ainda mais, porque eu não gosto de pessoas
que se vitimizam. Ah, não. Porque mesmo que fizeram mal para ela, se você ficar chorando e arrancando a casca que lhe feriram, isso não vai sarar nunca. Posso te falar o que eu uso na minha vida? Eu hoje fui espancada. Me bateram, me machucaram, me deixaram em carne viva. Sangrei, chorei, fiquei arrasada. Eu tenho duas escolhas. Ou eu deixo eles me baterem todos os dias e vou viver isso todo dia. Né? Vou Meu viver isso Deus, todo sim. dia. Ou eu vou dizer assim, você me bateu hoje, mas amanhã sou eu de novo. Meu Deus, que forte. E é assim que eu tento viver. É lógico que eu sou humana. Eu sou humana, sou mulher. Sim, sim. Não sou mais tão novinha, mas eu tento todos os dias, reviver minha vida e ver o que vale a pena e o que não vale a pena. E eu não quero deixar essa maldade do outro me destruir como pessoa. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Não posso esquecer. Não posso esquecer. Não posso esquecer que eu tenho pai e mãe que me deram uma boa educação, graças a Deus. Que minha mãe, eu aprendi a cozinhar com 8 anos de idade, no famoso cozinhadinho que a gente tinha quando eu era criança, hoje em dia não pode mais, mas eu aprendi a cozinhar assim. Minha mãe me dava livro de culinária quando eu era criança. E a minha mãe estudou em colégio de freira, eles tinham, uma das coisas de colégio de freira era você tinha que aprender a cozinhar. Sim. E fazer seu caderno de receita. Minha mãe tinha um caderno de receita que eu era apaixonada por aquele caderno de receita. As receitas que tem nos sabores, o feijão tropeiro que eu faço nos sabores, a muqueca que eu faço nos sabores, o caldo verde que eu faço nos sabores, é da minha mãe. É da minha mãe. É da minha casa. A gente fazia na minha casa. A minha mãe, os meus amigos, os meus primos amavam. A minha mãe fazia uma feijoada. Nossa, comer rezando, sabe? E a gente sempre foi muito de cozinha. E eu aprendi a cozinhar muito cedo. Eu vou contar uma coisa aqui que eu ensinei uma pessoa que me odeia. Essa pessoa não gosta de mim. Eu sei que ela não gosta de mim. Eu sei que ela nunca gostou de mim. Eu ensinei essa pessoa a fazer caldo verde. Que isso em 2003, eu acho. Mas essa pessoa não gostava de mim e continua não gostando de mim. Eu ensinei ela a fazer. Eu ensinei, apresentei outras coisas da cozinha para essa pessoa. Mas essa pessoa não tem a humildade de reconhecer que aprendeu. Nossa. Sabe, às vezes chega a achar engraçado. Porque, tipo assim, você não quer crédito por ensinar nada. Entendeu? Eu acho que a vida é de passar. Eu posso te ensinar a viver, fazer esse café agora. Do meu jeito. Eu posso te mostrar 2 colheres de açúcar, 1 colher de café e 50 ml de leite. Você vai fazer e não vai ficar igual o meu. Sim. É diferente. Sim. Todo mundo é diferente. Sim. É aquilo que eu te falei. Tem dia que você não tá bem, a sua coisa não vai ficar igual. Sim. Eu criei um risoto. Sabe? Minha família é de base italiana, eu criei um risoto. Esse risoto, eu faço ele de muqueca mesmo. As minhas filhas são apaixonadas com esse risoto. E é uma perturbação, porque elas querem sempre que eu faço esse risoto. Um belo de um dia, eu não queria fazer. Não queria, eu tava cansada, e minha filha perturbando. Faz. Falei, tá bom, vou fazer esse risoto pra você. Mas eu não quero fazer, eu vou lá fazer. Fiz o risoto. Ela comeu. Ela virou e falou assim, nossa, mãe, faltou amor. Tá faltando alguma coisa. Falei, como que tá faltando alguma coisa? Ó, tá tudo ali, ó. Ela, não. Tá vendo? Nunca mais eu quero que você faça se você não quiser fazer. Uau. E a vida é assim. Se você não faz o que você faz com amor, ele não vai pra frente. Não vai. É uma grande verdade. Não vai. É igual, eu acredito que você se contamina com a comida do outro. Meu Deus. Eu tento, dentro do que eu faço, trabalhar com amor naquilo que eu faço. Com as pessoas que trabalham comigo, voltada para essa energia boa. Porque, por exemplo, eu tô aqui hoje com você. Eu nunca fiz isso na vida. Eu nunca fui de me expor. As pessoas não me veem na internet. Se você olhar, não tem vídeo meu. Se você olhar, raramente você vai achar uma foto minha, porque eu não coloco. Eu não ponho a minha cara na frente das coisas. Porque, como eu te disse, eu gosto de ver a reação das pessoas. Sim. Eu gosto de assistir comendo. Uma vez um chefe daqui, o Júlio Menezes, uma vez virou pra mim e falou assim, esse tipo de cozinheiro é perigoso. Ele vê o outro comer pra ter prazer. E é bom, muito bom você ver o outro comer. Sim. Muito bom. E você mede, dá uma satisfação na sua alma.
Mas se você for uma pessoa de caráter ruim, você às vezes não cozinha, mas isso aqui te pertence. Sim. E você tem um caráter ruim. Sim. E eu tomo isso na minha vida, sabe? Eu como da tua comida, eu bebo da tua água, eu bebo da tua bebida. A sua energia ruim tá nele. Meu Deus, que E é forte. bíblico. Eu não me lembro o versículo, mas Jesus disse isso. Quando você se senta com o impuro, você se torna impuro. Sim. Então, a gente tem que vigiar em cima disso. E dentro dos sabores, eu tento fazer isso com meus funcionários. Eu vou falar uma coisa que alguns falam que é coisa de doido. Existe uma coisa chamada Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar do Ho'oponopono. Que é tipo um mantra, né? Que você abençoa as coisas. E eu vivo com meus funcionários nesse mantra. Porque sim, a frase é simplesmente: sinto muito, por favor me perdoe, sou grata e eu te amo. Quando a gente tem um dia muito ruim, que tem dia que parece que todo mundo sai de casa mal-humorado, sabe? Sim. Você só tem cliente que tá... Sim. Aí eu falo, gente, acho que tá na hora de eu pôr no... Aí todo mundo começa a passa. Você termina aquela noite vivo. Ou sem cometer um assassinato. Essa é ótima. Não, porque, olha, tem dia que você fica muito perto de perder o seu réu primário. O ser humano é muito difícil. Sim. No trânsito tem dia que eu fico muito perto de perder o réu primário. Mas você não pode deixar a pessoa te bater todo dia. Sim. Você saiu de um relacionamento ruim, foi ruim. A partir daquele momento que você saiu, fecha a porta. Uau. Porque se você levar aquilo para todo dia da tua vida, você vai sofrer aquele relacionamento pro resto da tua vida. Sim. E aí? É verdade. Você vai ficar sofrendo todos os dias? Igual eu vejo, né, tem muitas ilustrações de duas pessoas no tanque, uma afogando e a outra Assistindo. flutuando, né, flutuando. Então é assim, você que escolhe o que você vai fazer com as situações que acontecem na sua vida. Você que aumenta o tamanho do monstro, né, você que aumenta o tamanho do problema. Então é tudo questão de mentalidade e eu super lhe admiro por você pensar assim. Eu tenho um contato com muitas mulheres e eu tenho visto uma geração de mulheres que elas têm se abalado muito. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo Não é que fácil. mas isso é pra ninguém. Não, mas é uma fase. Sim. Presta atenção. Tudo na sua vida é fase. Você engatinha, depois você anda. Você não tem como começar no topo sem passar o princípio das coisas. É verdade. Entendeu? Você, antes de você falar uma frase inteira, você começou a blá, 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 Sim. né? E é a vida. Não meça a sua vida com a vida do outro. Não. Não tem como. Não tem como. E às vezes é lógico que você quer que as coisas sejam mais rápidas. Sim, sim. Mas quem não é quer? fase. É fase. Entendeu? É igual, por exemplo, como eu te disse, imagina você ser assaltada tantas vezes, passar por vários perrengues, como eu já passei. Amiga, já teve dias de eu jogar o chapéu e falar assim, não quero mais. Daí a pouco eu olho pro chapéu, assim, chapéu, volta aqui. Uau. Você é meu. Entendeu? Tô triste? Tô triste. Eu tenho que chorar? Eu vou chorar. Essa semana eu chorei. E só tem duas coisas que me faz chorar. Raiva e raiva. Mas não é raiva do outro. É raiva de eu não conseguir resolver aquele problema. Você tá entendendo? Sim. Porque o que eu não consigo resolver me frustra de eu não estar conseguindo resolver. Eu vou chorar? Eu vou, mas você não vai ver. Aí eu choro, desabafo e volto. Se eu tiver, por exemplo, com um problema com um funcionário, vamos colocar uma coisa simples, com um funcionário, eu naquele problema, eu não altero a minha voz. A primeira coisa que vai acontecer comigo é eu abaixar o tom de voz. Eu aprendi como professora que você faz o outro te escutar quando você fala baixo. Se você gritar e espernear, ele vai fazer você gritar e espernear mais ainda. Ai. Então o que você faz? Abaixa o seu tom. Sim. E a partir do momento que você abaixa o seu tom, você começa a pensar melhor. Sim. E a pessoa vai perder a razão, e não você. E você não pode deixar o outro tirar a sua razão. Ou vocês vão se resolver mais rápido, né? Porque eu acredito que se você escuta o outro te escuta, eu vejo a minha versão, você vê a sua, e a gente se entende ali, vai ser muito mais fácil de vocês. Mas hoje tem um fato que as pessoas... Eu não sei o que está acontecendo com a nova geração. Quando eu falo nova geração, gente, eu sou velha. Eu não sou velha, eu já tenho uma idade a mais que a maioria das pessoas que estão aqui.
eu tô aqui há 24 anos, aqui na Inglaterra há 24 anos. Então você para pra pensar, não sou tão novinha assim mais. Sim. E eu aprendi que às vezes tudo na sua vida tem fase. As pessoas estão chegando hoje aqui, elas querem imediato. Sim. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, era muito engraçado. Eu me lembro quando a minha prima tirou a carteira de motorista. Quando ela tirou a carteira de motorista naquela época, era uma vitória gigantesca. Sim. Porque E não até era, hoje, não né? era. Imagine. Não, mas você imagina 23 anos atrás, não era fácil. Não era fácil. Era uma etapa e ela conquistou aquela etapa. Excelente. Quando eu comecei a andar de moto, que a gente começou um grupo de mulheres a andar de moto para trabalhar, porque nessa época eu fazia cleaning, tudo que eu tenho hoje saiu do cleaning. Fiz cleaning, tenho o maior orgulho disso. Fui babá. Até hoje as crianças que eu fui babá em 2000 são meus amigos. Sabe, eu vejo a minha menina, que eu tomei conta em 2000, hoje ela tá casada e tem filho, e eu tenho contato com ela. Uau. Entendeu? Então, tipo assim, eu criei vínculos na minha vida. Tem pessoas que passam pela tua vida e tem pessoas que você cria um vínculo, Sim. né? O vínculo você leva e é uma segunda família, né? Porque existe a sua família de sangue, mas existe a família que você escolhe. Sim. Sim. Né? E essas faz muito parte da sua vida. E quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês. Nada. Nem hi, bye. Entendeu? Então, eu tinha que aprender. E eu aprendi sendo babá. As crianças que eu tomava conta me ensinaram. Uau. E aprendi, você tem que encarar o boi pelo chifre e ir pra frente. Entendeu? E nesse trabalho, eu de babá, eu virei housekeeper da casa. Quando eu cheguei nessa casa, a gente era em 5 mulheres trabalhando. Ele mandou todas embora e ficou só eu. Nossa. E eu falei, agora eu me ferrei, né? Porque eu vou ter que fazer o trabalho de todo mundo. Ele já tinha percebido que eu estava fazendo o trabalho de todo mundo sozinha já. Quando ele mandou as outras pessoas embora, ele passou a pagar tudo que ele pagava para as outras pessoas só para mim. Uau. E aí eu comecei a cozinhar na casa. E isso em 2000. No Natal de 2000, esse homem, essa pessoa que eu trabalhei, ele me deu um estojo de faca de chefe. Ele me deu esse estojo e falou comigo, você tem que abrir um restaurante. Uau. Os amigos dele queriam toda semana ir jantar na casa dele por causa da minha comida. Uau. As crianças que não comiam nada passaram a comer melhor por causa da minha comida. Ele foi o primeiro incentivo aqui para me ter um restaurante. Que top. É inglês? Ele na verdade, ele é venezuelano. Essa família, eles eram da Venezuela e moravam aqui. E eu comecei a trabalhar para eles pelo destino. Na época que eu cheguei, você criava leaflets, você já deve ter visto. Sim. Oferecendo trabalho. Sim, eu sim. saí para distribuir esses leaflets, eu me perdi. Desci na estação errada e me perdi e comecei. Tava perdida mesmo, né? Já tava andando, vamos colocar esses leaflets. Eu coloquei esse leaflet por volta das 2 da tarde, às 5 da tarde ele me ligou. Ligou pra mim não, ligou pra minha prima, que na época, eu tinha nem um mês aqui ainda. Na época, atendia o telefone pra gente, que ela falava inglês e tudo mais. Sim, sim. E daí eu fiquei pra eles. Eu trabalhei com eles, o menino mais novo tinha de 4 para 5 anos e a menina tinha 5 para 6. Eu fiquei até o menino de 4 anos ter 11 anos e ir pra escola board school. Trabalhando com eles. Trabalhei com eles, eu aprendi muito com eles. O inglês que eu aprendi foi com eles. Ele foi uma das grandes impulsos que eu tive para querer ter um restaurante aqui. Porque na minha época, como eu te disse, tinha a churrascaria, que era ali perto de Bayswater, que eu esqueci o nome da churrascaria agora, mas era muito boa. E tinha, logo depois teve o Barraco, que foi um dos primeiros também, Xodó da Leninha. E teve um outro restaurante que eu não me lembro o nome. E tinha o Café Rio, que é por ali em Bayswater também, eu não sei se existe mais. Sempre fui cliente do Barraco, amava o Mai, adorava eles. E era uma das grandes preocupações quando a gente foi abrir o restaurante, minha, era não tirar a clientela do Mai. Porque a gente era perto. Sim. Era perto. E o que eu fiz? Eu tentei fazer de tudo quanto é forma, que o meu prato não fosse igual ao dele. A gente serviria mais ou menos as mesmas coisas, mas era diferenciado. Sim. Entendeu? Tenho o maior respeito e admiração por eles. Olha que interessante. Mas tem que ser. Sim. Você tem que ter respeito pelos Não seus. é tipo, eu
eu sei que tem um restaurante do lado, eu quero abrir o meu, por que que eu vou copiar exatamente o do outro, cara? Não, e a gente vem de um país que a culinária é tão vasta. Sim. E tá todo mundo voltado para a mesma coisa. É como eu te disse, às vezes eu vejo foto e eu não sei de onde é. Sim. Hoje, os Sabores é o restaurante mais velho, tirando as churrascarias. Restaurante à la carte é o Sabores. Porque todos os outros mudaram de dono, mudaram nome, mas o Sabores é o único que continua o mesmo desde que abriu. Uau. O mesmo que abriu. Como eu te disse, eu sentada montando o cardápio junto com a Taina, que era a babá do Arthur, sentada, a gente escrevendo o que a gente vai fazer. A gente tentou puxar muito, eu falo a gente tentou porque a Taina também é capixaba, a gente tentou muito voltar mesmo para a comida do Espírito Santo. Entendi. Eu queria levar o Espírito Santo para fora do Brasil. Porque todo mundo conhece o Rio, todo mundo... Para muita gente não sabe nem onde fica o Espírito Santo. Sim. Até dentro do Brasil. Sim. Né? Então as pessoas não sabem. E eu queria muito aquilo. No entanto, eu me lembro quando a gente discutindo nomes, e eu te juro que o nome dos Sabores, eu ouvi. Não me pergunte como, eu ouvi na minha orelhinha, Sabores. E na hora que eu ouvi, eu não sei te explicar como, foi aquela, sabe, Deus, né? aquela coisa assim, eu falei assim, é esse nome. E é esse nome. E ficou, e foi, e cresceu. Poderia hoje estar muito melhor. Não vou dizer que não. Se não tivesse acontecido tanto contratempos, os Sabores hoje poderia estar muito melhor. Não significa que eu vou desistir. Sim, Eu acho que é só mais uma sim. parte de etapa. Mas, como eu te disse, não desisto porque eu sou muito teimosa. E isso é muito bom. Você que está em casa, com certeza você deve estar dizendo, meu Deus, eu já teria desistido. Olha, Cristina, foram tanta coisa que a gente falou aqui. E o nosso tempo tinha que ser bem maior, porque... Mas eu tenho certeza que você que está em casa, você já tirou algo dessa nossa conversa aqui, que é persista. Insista e não desista. É isso, essa frase é maravilhosa. Fala tudo, principalmente como mulher. As pessoas vão te olhar e não vão dar nada por você porque você é mulher. Você é mulher, lugar de mulher no fogão. Meu Deus. Que é isso que eu costumo dizer, mulher cuida de casa, mulher cuida de filho. Mas você pode cuidar de casa, cuidar de filho e cuidar do business. Vão te dizer que você não tem capacidade. Você tem, porque você é capaz de se lembrar todos os dias de tudo que você tem que fazer dentro de casa. Você trabalhou o dia inteiro, você sabe onde está tudo guardado dentro da tua casa. Uau. E você sabe, é nosso. Sim. Você vai ser perseguida como mulher a vida inteira. Isso é bíblico, está lá e você vai viver isso. O que você vai fazer com isso a partir dali é que conta. É isso mesmo. Então, olha, muito obrigada, Eu que Cristina. agradeço. Eu agradeço por esse momento, por você ter se aberto. Eu sei que você não gosta das câmeras, você não gosta de estar ali nas redes sociais, mas eu vou te falar, é um mal necessário nos dias de hoje. Com certeza eu tenho um projeto do Mulheres que Influencia e hoje eu tenho entendido o poder que as mulheres têm de influenciar na vida de outras pessoas positivamente, mesmo com histórias ruins, né? Porque foram tantas coisas que aconteceram aí, mas com certeza você passou uma visão muito além dos problemas. Você mostrou que vale a pena você continuar, persistir, você vai alcançar muita coisa ainda esse ano, eu creio, porque com essa garra que você tem, você vai muito longe. E você que está assistindo aí, já deixa seu like. Qual a rede social lá do Instagram? Sabores Restaurante, que tem o Instagram, tem o Facebook, que muita gente não usa mais, mas eu ainda sou apaixonada pelo Facebook. A gente tem grupos de WhatsApp também. A gente aceita muito, a gente aceita crítica, mas a gente aceita aquela crítica conversada, sem ser aquela crítica brigada. Gente, tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Você conversa, você se explica, você chega lá. Uau. Você, hoje, onde você está, não define aonde você está amanhã. E depende de você, o seu amanhã. Então, corre atrás. Não deixa ninguém te diminuir nunca. É isso aí, você viu, né? Que a Cristina
Se você depender da motivação dela, você vai longe. Porque eu mesmo já me motivou muito. Eu já fico pensando assim, Viviane, o que é essas coisinhas que você passou aí? É tudo fichinha. Então vai, continua fazendo. E olha, muito obrigada. Deixa o seu like aí. Eu vou continuar batendo um papo com a Cristina aqui. Porque é muita conversa aqui, tá? Oxi. Mas, e outra coisa, se você gostou do que a gente conversou aqui, tem uma amiga aí que você tem certeza que ela precisa ouvir isso também, já encaminha esse vídeo para ela. Vamos fazer assim, encaminha para 7 pessoas, 7 mulheres que você conhece, que eu tenho certeza que você vai ajudar outras mulheres também a ser influenciada pela Cristina. E não só por mim, a gente é um grupo de mulheres, a gente tem que uma apoiar a outra. É verdade. A gente não pode virar as costas uma para outra. Às vezes, o problema de nós mulheres é esse, não é o meu problema. Amiga, você é mulher, o problema da outra sempre vai ser o seu problema. Ou não hoje, pode ser amanhã. Então, se você se ajuda, a gente cria um grupo mais forte. Aquela frase que se diz, seja rainha, mas não para usar a coroa, mas para ajudar a outra a consertar a coroa dela. Uau, olha aí. Porque isso vai mostrar mais de você lá na frente. Sim. Entendeu? E tem falado muito hoje, né? Se você não serve para servir, você não serve para ser servido, ou você não serve para servir, amiga. Você não serve para ser... Menina, é uma coisa assim tão... Hoje é mais sobre o outro do que sobre você. Mas é isso aí, olha. Muito obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E eu vou lá. Vai lá também no Restaurante Sabores comer aquela carne, aquela comidinha com sabor de mãe, vó, tia. E muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer.